Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre bases da cirurgia cardiovascular. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Cardoso, sou criador do projeto intensivo de ECG. É uma honra para mim falar para vocês nesse curso. Muito obrigado pela participação de vocês. E muito obrigado aos parceiros do curso também, Dr. Pedro, do Miocards, Dr. Valdano Manuel, cirurgiões cardíacos e Mundo da Perfusão também. Então, a mim coube falar, pessoal, sobre as complicações clínicas, tá certo? Eu sou cardiologista clínico, já vou apresentar aqui um pouco da minha formação, e eu vou falar sobre as complicações clínicas pós-cirurgia cardíaca. Então, aqui, rapidamente, uma introdução sobre a minha pessoa. Eu sou médico formado pela Universidade Federal de Goiás, e depois da graduação, eu fiz toda a minha residência e treinamento aqui nos Estados Unidos. Clínica médica na Universidade de Miami, fui residente-chefe lá. Sou cardiologista formado pelo Hospital Johns Hopkins, tenho um mestrado no Hopkins também. E atualmente sou residente de cardioimagem em um dos hospitais da Harvard Medical School, que chama Brigham and Women's Hospital aqui em Boston. Bem? Então, eu gosto muito de ensinar. Eu faço esse projeto intensivo de ECG porque é algo que me traz muita satisfação pessoal e profissional, o ensino médico. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre complicações clínicas, né? O que acontece quando o paciente faz a cirurgia cardíaca, seja de válvula, seja de coronária, e o paciente não evolui bem. Então, a gente vai aprender a identificar o paciente com insuficiência cardíaca no pós-operatório e caracterizar o perfil hemodinâmico e depois indicar o tratamento correto para esses pacientes. Então, nessa aula aqui, especificamente, vamos falar de insuficiência cardíaca no pós-operatório de cirurgia cardíaca cardiovascular. Então, vamos começar com um caso clínico aqui. Um homem de 62 anos, diabético, teve um infarto sem supra e foi feito o cateterismo que mostrou doença triarterial, incluindo o descendente anterior proximal. Então, paciente diabético com doença triarterial, se ele for um candidato cirúrgico, se não for proibitivo o risco, tem que ir para cirurgia. Esse paciente tinha uma fração de ejeção de 40%, hipocinesia na parede anterior, e foi realizada uma cirurgia miocárdica de revascularização. E no pós-operatório, o paciente teve uma evolução complicada, insuficiência respiratória hipoxêmica, intubação prolongada, teve anasarca, insuficiência renal não dialítica. Então, isso aqui é comum, o paciente faz cirurgia e evolui mal. Então, para a gente classificar, entender um pouco como pensar sobre esses pacientes, como organizar o nosso pensamento, é bom a gente dividir as doenças cardíacas. Isso não serve apenas para o pós-operatório, serve para todas as doenças cardíacas. A gente pode dividir as doenças cardiovasculares, no caso doenças cardíacas especificamente, em 5 grupos. Você pode ter um problema muscular no músculo em si, você pode ter um problema valvar, parte elétrica do coração pode ter algum problema, tanto brad quanto taquiarritmias. Você pode ter um problema isquêmico nas coronárias e pode ter um problema no revestimento do coração, no pericárdio. Então, isso aqui é importante porque a gente pode pensar no nosso diagnóstico diferencial dessa maneira, tá bem? No caso aqui, entre as complicações pós-cirúrgica, a gente vai falar sobre complicação do músculo em si hoje, que é a insuficiência cardíaca. Mas as complicações pós-cirúrgicas, elas podem ser divididas em 2 grandes grupos, as que são cirúrgicas em si e as complicações clínicas. Então, eu estou fazendo o curso com 2 cirurgiões excelentes, eles vão abordar o que acontece no pós-operatório de complicações cirúrgicas. O paciente pode ter um tamponamento cardíaco, como nesse caso aqui. Também um monte de líquido derrame pericárdico em volta do coração. O paciente pode ter uma complicação mecânica na anastomose, fez uma cirurgia de revascularização miocárdica, fez anastomose da ponte safena numa artéria, mas e se aquela anastomose ali tem algum problema? E se tiver um sangramento, ou se ela anastomosar, tiver uma estenose, alguma coisa assim nesse sentido. Então essas complicações elas são mecânicas e o tratamento ele é mecânico, ele é cirúrgico. Se tem um hematoma aqui, um derrame pericárdico com muito sangue, você tem que evacuar isso aí. Se o paciente está sangrando uma artéria lá, no tórax, você tem que abrir de novo o paciente e arrumar aquela artéria. Então, essas são complicações cirúrgicas, eu não sou tão capacitado para falar dela quanto meus colegas e eles vão abordar. Então, eu vou focar nas complicações clínicas, tá certo? E são basicamente 2 grandes grupos. São os pacientes que podem ter insuficiência cardíaca ou podem ter complicações clínicas por arritmias, tá certo? Então, voltando naquele slide aqui, complicações no músculo, e complicações na parte elétrica também, tá certo? Se tiver uma complicação valvar, ela vai ser conhecida já antes da cirurgia, tá certo? A não ser que for realmente uma
uma cirurgia valvar e tem uma complicação mecânica ali naquela válvula. Vamos supor, o cirurgião faz uma troca de válvula mitral. E aí tem algum problema naquela válvula mitral que o cirurgião fez, que ele operou. Aí isso aí também está entre complicações cirúrgicas, porque é um problema cirúrgico ali que precisa ser abordado cirurgicamente. A gente, de novo, nessa aula vai focar em complicações clínicas, em insuficiência cardíaca, e depois na aula futura vamos falar sobre arritmias. Então vamos falar sobre insuficiência cardíaca no pós-operatório. Por que um paciente como esse do caso clínico acaba tendo aí insuficiência cardíaca e todas as suas complicações? Os fatores de risco são um pouco intuitivos, né? Certo? Pacientes com idade mais avançada, pacientes com comorbidades cardiovasculares, principalmente hipertensão, ou paciente que já tem insuficiência cardíaca no pré-operatório. Então, se é um paciente que tem uma fração de ejeção baixa, ou já tem um antecedente de insuficiência cardíaca antes da cirurgia, agora vai passar por esse estresse fisiológico gigantesco, que é a cirurgia cardíaca, a cirurgia longa, tá certo? Tem um trauma, tem inflamação no pós-operatório, tem muita alteração do volume hídrico, tanto sangramento quanto reposição volêmica. Então, é um paciente que vai estar sujeito a um estresse hemodinâmico, fisiológico muito grande. Se ele já tem insuficiência cardíaca para começar, é um paciente que pode complicar, tá certo? Cirurgia de emergência sempre é um fator de risco para insuficiência cardíaca também, hipertensão pulmonar. O paciente que já vai operar com estabilidade hemodinâmica, um choque cardiogênico, enfim. A duração da cirurgia é importante, porque aí você aumenta a inflamação, aumenta aquelas trocas vasculares, tanto sangramento quanto reposição volêmica. Então, se a duração da cirurgia for mais longa, aumenta o risco de insuficiência cardíaca. Da mesma maneira, o tempo de clampeamento aórtico, tá certo? Por quê? Porque você está adicionando estresse cardíaco, cardiovascular, com a duração mais longa ou com tempo de clampeamento aórtico mais longo. E, obviamente, sangramento e transfusão. Então, tudo isso aqui são fatores de risco para que o paciente no pós-operatório tenha insuficiência cardíaca. E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico desses pacientes, tá certo? Então, insuficiência cardíaca é o seguinte, tanto na parte pós-cirúrgica quanto nos pacientes com insuficiência cardíaca. Você vai fazer esse diagnóstico de duas maneiras. O paciente que está em insuficiência cardíaca descompensada, ou ele tem congestão, ou seja, o coração não consegue ejetar o sangue suficiente, ou só consegue ejetar esse sangue para frente, aumentando a pressão de enchimento. Tá certo? Então, o coração é uma bomba, né? Ele tem que relaxar, encher e depois contrair. Para ele encher de forma normal, ele não precisa de uma pressão alta para encher o coração. A pressão que enche o coração, tá certo? A pressão arterial esquerda, a pressão arterial direita, que depois na diástole vão encher o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, não precisam ser muito elevadas. Mas se o paciente tem insuficiência cardíaca, ele vai precisar de uma pressão arterial esquerda alta para poder encher o ventrículo esquerdo. Isso aí manifesta-se com congestão, tá certo? Congestão pulmonar. E a outra manifestação de insuficiência cardíaca é a hipoperfusão, é o próprio débito cardíaco insuficiente. Então, só para que fique claro esse conceito, o paciente com insuficiência cardíaca descompensada tem um desses dois ou os dois fatores. Ou ele tem congestão, um aumento das pressões de enchimento, a pressão arterial esquerda, a pressão pulmonar, pressão arterial direita. Ou então é um paciente que tem insuficiência cardíaca, insuficiência de débito cardíaco, o volume é baixo. Tá certo? Ou ele tem as duas coisas, congestão e hipoperfusão tecidual. E como que a gente vai saber se o paciente está congesto ou não? Pelo exame físico, por exames laboratoriais, exames de imagem, enfim. Então, as manifestações de congestão são edema, que pode ser tanto pulmonar ou quanto periférico, anasarca, enfim. Tá certo? No paciente que está entubado por uma cirurgia, essa congestão pulmonar vai se manifestar com insuficiência respiratória hipoxêmica e intubação prolongada. Tá certo? Que foi o caso do nosso paciente do caso clínico. Se a congestão for severa e afetar fígado, rim, você pode ter também hepatopatia congestiva com aumento de transaminases e insuficiência renal. É o caso do nosso paciente. Esses todos são sinais de congestão. E a hipoperfusão, pessoal? Hipoperfusão manifesta-se como hipotensão, mas o paciente não necessariamente precisa estar hipotenso para estar hipoperfundindo. Tá certo? Então, se não estiver chegando sangue nos tecidos, o paciente pode ter, por exemplo, isquemia mesentérica,
O paciente pode ter insuficiência renal, se não está perfundindo os rins de forma adequada, pode ter delírio por hipoperfusão cerebral, enfim, disfunção de múltiplos órgãos, aumento de lactato. É o paciente que está instável hemodinamicamente, com choque e hipoperfusão tecidual. Então, a gente vai usar todos esses fatores e caracterizar o nosso paciente com insuficiência cardíaca descompensada nesses dois parâmetros, em congestão e perfusão. Se ele está realmente congesto, a gente fala que o paciente está molhado. Se ele não tem congestão, o paciente está seco. E enquanto a perfusão, se ele estiver perfundindo normal, a gente fala que é um paciente quente. Se ele estiver hipoperfundindo os tecidos, é um paciente frio. Então, a gente vai caracterizar a insuficiência cardíaca, o perfil hemodinâmico, através da congestão e da perfusão tecidual. Então, olha aqui, você pode ter um paciente, por exemplo, que está congesto, que está com aumento aqui da congestão, aqui congesto e aqui não congesto. E você pode ter um paciente que está perfundindo normal ou hipoperfundindo. Então, se ele tiver aqui, por exemplo, ele está hipoperfundindo e está congesto. Então, é um paciente aqui que tem os dois fatores. Ele está hipoperfundindo, está frio e está congesto, está molhado, tá certo? E aí você pode ter variações disso aí. Então, a gente vai caracterizar esse paciente, como eu falei, pelo exame físico, exames complementares, exames de imagem. E principalmente quando o paciente está na UTI, tipo no pós-operatório de cirurgia cardíaca, ou é um outro paciente com insuficiência cardíaca em outro cenário, que está na UTI coronária, UTI cardíaca, mas é um paciente grave, a gente pode usar um catéter pulmonar, que é o catéter de Swan-Ganz. Eu vou explicar para vocês a interpretação do perfil hemodinâmico através desse catéter, tá bem? Então, como que é esse catéter pulmonar, pessoal? A gente introduz esse catéter pela veia jugular interna direita, aí esse catéter vai então pela jugular, átrio direito, ventrículo direito e vai pela artéria pulmonar. Quando a gente chega aí na parte mais distal da artéria pulmonar, a gente infla um balão, tá certo? E a gente obtém o que a gente chama de pressão de oclusão da artéria pulmonar. Pressão de oclusão da artéria pulmonar, tá bem? Então, à medida que a gente vai levando esse catéter por esses lugares, átrio direito, ventrículo direito e tal, a gente mede a pressão. Então, com essa informação do catéter, a gente pode ver a pressão nesses diversos locais e a gente pode ver o débito cardíaco em si, em mililitros. O catéter consegue fazer essa medição. Como que ele faz isso? É o seguinte, esse catéter tem vários acessos, né? São 4 lugares de acesso aqui. Cada um deles sai aqui, tem uma ponta distal em um lugar diferente. Então, se a gente pegar a ponta mais proximal, que geralmente fica aqui na veia cava superior ou átrio direito, e a gente injetar soro fisiológico gelado, tá certo? Alguns 10 mililitros, geralmente 5 mililitros, a gente injeta soro fisiológico gelado, e aí a gente mede o que a gente chama de termodiluição na parte periférica. Ou seja, você injetou soro fisiológico gelado aqui, que vai misturar com sangue, que é quente. O que a parte distal consegue medir em termos de temperatura te dá um parâmetro para saber que tanto de sangue que está passando por ali. A que velocidade, qual que é o débito cardíaco. Porque aí o soro fisiológico gelado vai misturar com sangue e medindo a temperatura distal, você sabe quanto de soro fisiológico você injetou e através de fórmulas aí, você tem então uma interpretação do débito cardíaco através da termodiluição. Então esse catéter é fantástico para manejar pacientes graves na UTI, com choque cardiogênico, com insuficiência cardíaca descompensada, porque a gente consegue fazer toda a caracterização hemodinâmica desses pacientes. A gente mede as pressões de diversos locais do coração e a gente pega o débito cardíaco. Agora pronto, agora está fácil manejar esse paciente, tá certo? Então eu vou ensinar para vocês como que interpreta isso aqui. Vamos revisar um pouco de fisiologia antes, tá bem? O seguinte, o desempenho cardíaco, né, é basicamente o débito cardíaco, tá certo? Um coração que funciona normal, ele está injetando sangue suficiente para os tecidos. Lembrando que débito cardíaco é adquirido por uma fórmula, né? É o produto do volume sistólico com cada contração ventricular multiplicado pela frequência cardíaca. E a gente quer o débito cardíaco normal, a gente quer que sangue chegue nos tecidos e perfunda rim, cérebro, fígado, enfim. Então, só que esse débito cardíaco ele é influenciado por 3 grandes parâmetros cardíacos: a pré-carga,
a pós-carga e a contratilidade. Lembram disso? Então, a pré-carga, pós-carga e a contratilidade. Vamos falar de cada um aqui individualmente agora. A pré-carga, pessoal, é basicamente o tanto de volume que está dentro do coração antes dele contrair. Então, o volume do final da diástole. O coração relaxou, está entrando sangue, Aí, no final da diástole, antes do coração contrair, basicamente aquilo lá é a pré-carga, tá certo? E lembrando que isso aí vai ser influenciado pela pressão de enchimento, aquilo que eu estava falando antes. Então, a pré-carga, ela tem uma relação da seguinte maneira com o volume sistólico. Lembram lá de Frank Starling, na fisiologia do segundo ano? Então, à medida que a pré-carga vai aumentando, que você vai enchendo o coração mais, você obviamente tem um volume sistólico maior, tá certo? Até que chega um certo ponto em que, se você aumentar a pré-carga excessivamente, você vai só dilatar esse coração e você não vai conseguir mais aumentar o volume sistólico. De fato, na verdade, ele vai cair um pouco, tá certo? Então, esse aqui é o que a gente chama de curva de Frank Starling. A pré-carga aumenta o volume sistólico até um certo ponto onde ela fica excessiva e o volume sistólico começa a diminuir. E a pós-carga? A pós-carga é mais ou menos a resistência à ejeção cardíaca. Então, o coração tem que contrair contra uma pressão, contra a resistência arterial sistêmica no ventrículo esquerdo e contra a resistência arterial pulmonar no ventrículo direito, tá bem? Então, à medida que você aumenta essa resistência, o volume sistólico tende a diminuir. Então, no paciente que está com insuficiência cardíaca, a gente quer essa pós-carga baixa, a gente quer que o coração ejete tranquilamente. Não vamos criar dificuldade para um coração ejetar, um coração que está insuficiente, que está fraco, não vamos criar esse problema mais para o coração. Então, a gente precisa interpretar esses 3 parâmetros no catéter pulmonar: pré-carga, pós-carga e contratilidade. Eu vou ensinar vocês agora como que faz isso, tá bem? Olha esse catéter pulmonar aqui, ó. Interessante que uma das coisas que a gente mede é a pressão arterial esquerda. Como que a gente mede pressão arterial esquerda se esse catéter não vai até o átrio esquerdo? Ele vai só até um dos ramos da artéria pulmonar aqui. Quando a gente infla aquele balão que eu falei, e você mede a pressão distal, aonde você inflou o balão, a gente chama isso de pressão de oclusão da artéria pulmonar. Essa pressão de oclusão da artéria pulmonar, ela é um reflexo da pressão arterial esquerda, porque quando você infla o balão, você exclui toda essa pressão aqui antes do balão da medição da pressão distal ao balão inflado. Então, você vai medir aqui basicamente a pressão arterial esquerda. Então, vamos falar agora de pré-carga. Pré-carga é o parâmetro mais fácil de interpretar no catéter pulmonar, porque você mede ela diretamente. Você mede a pressão arterial direita, que é a pressão venosa central, e você mede a pressão arterial esquerda também, da maneira que eu falei, que é a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então, interpretar a pré-carga é fácil. Quando ela está aumentada, porque você mediu ela diretamente. Se ela estiver aumentada, você vai descongestionar o paciente. É aquele paciente que está molhado, é o paciente congesto. Então, você vai dar diuréticos e descongestionar o paciente. Bem? Então, vamos lembrando aqui, ó, só voltando aqui, essas aqui são as pressões normais, no átrio direito de 2 a 8, no átrio esquerdo de 6 a 12. Então, se você faz lá um catéter pulmonar no paciente pós-operatório, igual o nosso paciente do caso, o paciente está com insuficiência cardíaca, você mediu a pressão no átrio direito, está 15, aí você mediu a pressão de oclusão da artéria pulmonar, está 30, estão muito elevados, está bem acima do normal. Então, o paciente congesto, que a pressão de enchimento do VD e do VE, que são essas pressões arteriais, elas estão aumentadas. Bem? Então, vamos lá. Vamos falar agora da pós-carga. Pós-carga é um pouco mais complexo que a pré-carga, porque a gente não mede ela diretamente. Quando você mede a pressão arterial não é uma resistência em si. Obviamente, quanto mais alta a pressão arterial, maior o trabalho que o coração tem que fazer para ejetar, mas a pressão arterial em si ela é uma medida incompleta, insuficiente da pós-carga, porque você quer medir resistência, não só pressão. Tá certo? Então, como que a gente vai calcular isso aí? Através dessa fórmula aqui, uma fórmula muito famosa em física, né? A lei de Ohm, e serve para circuitos elétricos, enfim. Não tenho a pretensão de querer dizer que eu sei física aqui não, mas essa é uma fórmula que se aplica a muitos aspectos na física e também na medicina
nesse caso nosso aqui. Então, a gente quer medir a resistência, tá certo? A resistência sistêmica ou resistência pulmonar. Então, a gente usa essa fórmula aqui, que é o diferencial de pressão, tá certo? Num circuito, é igual ao volume que atravessa o circuito multiplicado pela resistência, tá certo? Então, aqui é fácil de entender isso aqui, ó. Se você, por exemplo, quer aumentar o débito cardíaco, tá certo? Você quer aumentar o débito cardíaco, esse é o nosso objetivo. Você tem que fazer duas coisas. Ou você tem que aumentar o diferencial de pressão entre o começo e o fim do circuito. Eu vou explicar melhor que circuito seria esse. Ou você tem que diminuir a resistência naquele circuito, tá certo? É só você pensar em uma bomba que está querendo levar água, ou nesse caso sangue, do ponto A até o ponto B. Para aumentar esse volume que está indo do ponto A ao ponto B, ou você tem que aumentar o diferencial de pressão mais alta no ponto A e menor no ponto B, ou você tem que diminuir a resistência no circuito. Então, o débito cardíaco ele é inversamente proporcional à resistência. Se sobra a resistência, diminui o débito cardíaco. Esse é o conceito de pós-carga. Ou você tem que aumentar o diferencial de pressão nesse circuito. Então, o que seria esse circuito? É o seguinte, se a gente pensar na circulação sistêmica, onde que começa a circulação sistêmica? Seria na aorta, tá certo? Começa com VE e aorta. E onde que acaba? Acaba no átrio direito, porque você vai bombear sangue para o corpo e aí vai chegar no átrio direito. Então, o começo do circuito é a pressão arterial média. E o final do circuito é a pressão venosa central, ou pressão no átrio direito. Então, quando a gente fala assim, pressão arterial média menos pressão no átrio direito, que é a diferencial de pressão nesse circuito, é igual ao débito cardíaco multiplicado pela resistência nesse circuito. Tá bem? Então, usando a mesma fórmula aqui, qual que é o diferencial de pressão? Pressão arterial média menos pressão arterial no átrio direito. Esse é o diferencial de pressão, no começo até o fim do circuito. Isso é igual ao débito cardíaco vezes a resistência. Então, se a gente quer a resistência, que é o que a gente está querendo medir com a pós-carga, a gente pega essa seguinte fórmula. Resistência vascular sistêmica é a diferencial de pressão dividido pelo débito cardíaco. Tá bem? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar claro isso? Olha esse paciente aqui. PA sistêmica está 98/52. Quer dizer que a PA média está 67. Como que eu fiz isso? Para calcular a PA média, você faz pressão arterial sistólica mais 2 vezes a PA diastólica, porque diástole é mais longa que a pressão sistólica, dividido por 3. Então, se eu fiz 2 vezes mais 52, dá 104. Mais 98, tá bem? Dá 202. E divido por 3, dá 67. Nesse paciente, a pressão venosa central, ou pressão no átrio direito, está 12. E o débito cardíaco que você mediu com o seu catéter, porque você consegue fazer termodiluição, o débito cardíaco está 4,3 litros por minuto. Então, para a gente calcular a resistência vascular sistêmica, é essa fórmula que eu falei. Pressão arterial média, 67. Menos 12, que é a pressão venosa central. Dividido por 4,3, que é o débito cardíaco. E a unidade disso é a unidade de Woods. Woods Unit. Então, dá 13 nesse caso. O normal é de 10 a 15. Então, a pós-carga desse paciente está normal. Tá certo? Porque o normal é de 10 a 15. Tá certo? E se ela não tivesse normal, se ela tiver aumentado, a gente tem que diminuir essa pós-carga, porque a gente quer que fique mais fácil para o coração ejetar. A gente quer que diminuir a pós-carga do coração. Como que a gente faz? Depende do cenário. Se você está na UTI, paciente em droga vasoativa, você pode usar algo que vai diminuir a resistência vascular sistêmica endovenoso. Você pode usar nitroprusiato, tá certo? Parece uma coisa assim de outro mundo. O paciente está ali em insuficiência cardíaca, com a pressão não está tão alta, e você vai abaixar ainda mais a pressão do paciente com nitroprusiato? Sim, às vezes é necessário, porque às vezes você precisa abaixar pós-carga. Se é um paciente que não está na UTI, está na enfermaria, você está tratando insuficiência cardíaca descompensada e a pós-carga está aumentada, você pode usar vasodilatador oral, como hidralazina, inibidor da ECA, enfim. Tá certo? Então tem várias opções, você tem que olhar a pressão do paciente, você não vai fazer isso também para o paciente que está com a pressão sistólica de 80, que não tem limite mais para você abaixar a pressão. Mas muitas vezes o paciente com insuficiência cardíaca tem a pressão de 110 sistólica e ela é muito alta, porque a pós-carga está aumentada. A resistência vascular sistêmica está aumentada. Você também pode calcular a pós-carga do ventrículo direito. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, o começo do circuito é a artéria pulmonar.
tá certo? A artéria pulmonar aqui, eu não coloquei a pressão na artéria pulmonar nesse exemplo, mas vamos olhar o nosso exemplo aqui, onde a pressão da artéria pulmonar é 30 por 12. Então, a pressão da artéria pulmonar média é 18. 2 vezes a pressão diastólica, 24. Mais a pressão sistólica, 24 mais 30, 54. Dividido por 3 é 18. Então, essa é a pressão no começo do circuito pulmonar, na artéria pulmonar. E o final do circuito é o átrio esquerdo, que é a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Certo? Que nesse caso é 10, no meu exemplo aqui. Então, 18 menos 10 deu 8. Se a gente dividir 8 por 4,3, que é o débito cardíaco do paciente, a gente vê que está 1,9 Woods unit. E o normal de pós-carga do VD, ou seja, de resistência vascular pulmonar, é de até 3 unidades Wood. Tá certo? Então, nesse caso aqui, está normal também, porque deu 1,9. Por fim, pessoal, a gente vai avaliar a contratilidade. A gente viu pré-carga, a gente viu pós-carga, e o terceiro componente do débito cardíaco é a contratilidade. Então, se a contratilidade estiver comprometida, a gente usa inotrópico. A gente vai aumentar a contratilidade com dopamina, com miurinona, com dobutamina, enfim, dependendo, cada caso é um caso. Tá certo? Mas você vai aumentar a contratilidade, geralmente dobutamina. Então, como que a gente agora... Eu expliquei muitas coisas para vocês. Como que a gente vai conseguir unificar tudo isso aí? A gente tem que ter uma abordagem sistemática no manejo desses pacientes, na artéria pulmonar, no catéter pulmonar, tá bem? Então, vamos ver alguns pacientes aqui. Esse aqui é uma mulher de 72 anos. A fração de ejeção dela antes da cirurgia era normal. E ela fez uma revascularização miocárdica. E agora está com edema pulmonar, no raio-x de tórax, está tendo necessidade de oxigênio elevada, mas não tem sinais aí de hipoperfusão tecidual. As extremidades não estão frias, débito urinário está normal, enfim. Então a gente fez o catéter pulmonar nessa paciente, porque ela estava lá na UTI cirúrgica, e a gente obteve aí então esses números aqui, que a gente vai interpretar agora, tá bem? Olha lá. Esses aqui são os números, então a gente vê o quê? A pressão, a primeira coisa que a gente olha é a pré-carga, pessoal. Olha a pressão atrial direita e pressão de oclusão da artéria pulmonar. Estão elevadas. A pressão arterial direita normal é até 8, aqui está 15. A pressão de oclusão da artéria pulmonar, que é a pressão do átrio esquerdo, normal é até 15 também. Aqui está 22, então está aumentada. Então, uma coisa que a gente sabe que essa paciente precisa é de diuréticos, porque a pressão de enchimento está elevada, tá bem? E os outros parâmetros? Então, a gente já viu que a pré-carga está elevada, ela precisa de diurético. E os outros parâmetros? A pós-carga, eu calculei aqui, ó, a pressão arterial média da paciente é 83, usando esses números aqui. 2 vezes a diastólica, mais a sistólica, dividido por 3. E a pressão venosa central é 15, a pressão no final do circuito. Divide pelo débito cardíaco, que é 4,8, deu 14 unidades de Wood. Está normal, entre 10 e 15. Tá certo? E a contratilidade do paciente, nesse caso, o débito cardíaco em si está normal. 4,8 está normal, tá certo? O normal é acima de 2,1 litros por minuto por metro quadrado, quando você faz a indexação pela superfície corpórea. Ou seja, a paciente tem uma superfície corpórea de 2 metros quadrados, eu peguei 4,8 e dividi por 2. Tá bem? Então, deu 2,4 litros por minuto por metro quadrado. Então, o tratamento dessa paciente é diurético, é fácil, porque ela está com pré-carga aumentada e nada mais. O problema dela está na pré-carga, por isso que ela está com insuficiência cardíaca, pré-carga elevada. Vamos ver o segundo paciente aqui, um homem de 58 anos, FA-FE era de 50% no pré-operatório, e ele está no terceiro dia de pós-operatório de troca de válvula mitral. Aí o paciente também com edema agudo de pulmão, FiO2 elevada, aumento de TGO, TGP, insuficiência renal, oligúrico. Então é um paciente que não está evoluindo bem. Aí a gente, para ajudar, a gente pôs o catéter pulmonar nesse paciente. Esse catéter pulmonar, pessoal, não é utilizado de rotina. Não é todo paciente com insuficiência cardíaca, obviamente. Mas se o paciente está na UTI pós-cirúrgica, no pós-operatório imediato, está com insuficiência cardíaca, está evoluindo mal, você não vai esperar o paciente ter disfunção em múltiplos órgãos, tá certo? Para ir tentar fazer alguma coisa, porque é muito tarde. Quando o rim não funciona, o fígado não funciona, a isquemia mesentérica, aí fica difícil reverter a situação. Então, nesses pacientes na UTI, pacientes graves, pós-operatórios, com insuficiência cardíaca,
Aqui, pelo menos, a gente usa muito o catéter pulmonar, por isso que eu estou falando para vocês. Certo? E o manejo correto desses pacientes ajuda a ter o catéter pulmonar, porque aí você tem muita informação hemodinâmica do paciente. Então, vamos interpretar esse paciente aqui. A pré-carga está elevada, está 18 a pressão arterial direita e 24 a pressão no átrio esquerdo. Então, a gente já sabe que é um paciente que precisa de diurético. Aí, quando a gente calcula a pós-carga desse paciente, a pressão arterial média é 97, pressão arterial direita é 18. Então, dividindo isso pelo débito cardíaco, deu 19 unidades de Wood. O normal é até 15, tá certo? Então, aqui a gente tem pré-carga aumentada e pós-carga aumentada, tá certo? Então, é um paciente que, além do diurético, para diminuir a pré-carga, é um paciente que precisa de um vasodilatador. Você precisa diminuir essa pressão arterial sistêmica dele aqui, que está 128/82, para diminuir a pós-carga e facilitar a ejeção, tá bem? E o débito cardíaco, quanto que estava aqui? Está baixo, está 1,9 litros por minuto por metro quadrado. Quer dizer que tem um problema de contratilidade? Não necessariamente. É um paciente que está com pré-carga e pós-carga aumentada, então você primeiro vai resolver esses problemas e depois repetir os números e ver se melhorou, entendeu? Só com arrumando a pré-carga e a pós-carga. Então, contratilidade, inotrópico, não é o que você vai fazer para esse paciente. Você vai corrigir a pré-carga e corrigir a pós-carga, tá bem? Porque o débito cardíaco está diminuído por causa dessas coisas aqui. Essa diminuição do débito cardíaco é totalmente esperada quando você tem uma pré-carga muito elevada e a pós-carga elevada também. Mas arruma isso primeiro, então. Vamos contrastar isso com esse outro paciente aqui, um paciente mais idoso, com FE baixa pré-operatória. Então, já é um paciente que está mais alto risco para ter insuficiência cardíaca grave no pós-operatório. Então, ele está evoluindo mal, ele tem edema um pouco leve, edema periférico leve, tem insuficiência renal, insuficiência hepática, está oligúrico, hipotenso. Então, realmente, tudo indica um choque cardiogênico. Aí você fez o catéter pulmonar, obteve esses números e obteve um débito cardíaco baixo também, 1,6 litros por minuto por metro quadrado. O normal é acima de 2,1, 2,2. Então, nesse caso aqui, essa pré-carga desse paciente não está tão elevada. Está um pouco elevada, mas muito pouco. Pressão arterial átrio direito é 11, a pressão oclusão da artéria pulmonar está 16, então está no limite ali, entre o normal e elevado. Está pouco elevado. A pós-carga é da mesma maneira. Tá certo? Eu fiz a conta aqui, deu 16 unidades Wood. Está um pouco aumentada, mas muito pouco. Tá certo? E você não tem como diminuir a pressão desse paciente mais. Você não vai fazer nitrato aqui para baixar essa pressão. Tá certo? O problema desse paciente aqui, então, se a pré-carga não está tão alterada, se a pós-carga está pouco alterada e o débito cardíaco está bem baixo, é a contratilidade que sobrou. Porque a pré-carga não está ruim, a pós-carga não está tão ruim, e o débito cardíaco está muito baixo, então o problema é na contratilidade. Então esse é um paciente que você vai fazer inotrópico para ele, tá bem? Vai fazer dobutamina, enfim. E se o inotrópico não for suficiente para esse paciente em choque cardiogênico, esse paciente grave no pós-operatório? A gente pode lançar mão de suporte circulatório mecânico, onde você tem disponibilidade desses equipamentos. Você pode usar um balão intra-aórtico, que aumenta o débito cardíaco minimamente. Você pode usar um Impella, que é uma bomba que suga, é uma bomba de inserção transcutânea, se insere pela artéria femoral ou axilar. E aí você coloca esse aqui dentro do ventrículo através da válvula aórtica. Ele suga sangue do ventrículo esquerdo e ejeta na aorta, tá certo? Isso aqui pode causar problema de hemólise, porque pode causar trauma nas hemácias, puxando o sangue do VE e ejetando na aorta, mas dá um aumento muito bom do débito cardíaco. E em situações onde você precisa ainda de mais suporte, você pode usar o ECMO, que é como se fosse perfusão, né? O bypass, que a gente usa na própria cirurgia cardíaca, só que o paciente pode ficar depois no pós-operatório também nesse sistema de ECMO, que você pode fazer a canulação periférica ou central. Vamos olhar a canulação periférica aqui. Você suga sangue da veia femoral, passa por uma bomba, como se fosse bomba de perfusão mesmo, hemodinâmica, e você então pode até fazer oxigenação desse sangue também com oxigenador, e você devolve esse sangue na femoral do paciente, fazendo reperfusão retrógrada, ou seja, vai reverter o sangue na artéria femoral, voltando aqui para o abdômen e tórax, tá certo? Então você consegue dar sangue oxigenado, sangue arterial para esse paciente, através do circuito de canulação de ECMO.
Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO. Tá certo? Então, mas toda vez que você lança mão desse suporte circulatório mecânico, você tem que pensar qual que é a sua estratégia, onde que você está indo com isso. Você está esperando que o paciente eventualmente recupere-se dessa insuficiência cardíaca, ou seja, vai ser uma ponte para ele recuperar a sua função, ou esse paciente não vai recuperar e você precisa fazer um transplante nesse paciente, ou esse suporte circulatório mecânico, todos esses três que eu coloquei, que são temporários, né? O paciente não pode ir para casa com nenhum desses equipamentos aqui. Você vai transferir ele aí para um dispositivo permanente, que são esses dispositivos de assistência circulatória mecânica definitiva, como o HeartMate 3. O paciente vai para casa com isso aqui. Ele é uma cânula no ventrículo esquerdo, suga sangue, joga na aorta, tá bem? Só que o paciente vai para casa com isso aqui, tá certo? Então, isso aqui é um suporte circulatório mecânico definitivo. E às vezes é um paciente que você não sabe muito bem o que você vai fazer, mas você tem que fazer alguma coisa de imediato. O paciente está piorando de forma rápida, está tendo insuficiência renal, está tendo insuficiência hepática. Você não vai esperar perder todos esses órgãos, disfunção múltipla dos órgãos, para fazer um suporte para o paciente. Então, o inotrópico não foi suficiente, a dobutamina não foi suficiente, você faz suporte circulatório mecânico. Aí você fez suporte circulatório mecânico temporário, já tem que pensar na sua saída. Vai ser transplante? Vai ser um dispositivo permanente? Vai ser recuperação desse paciente, você espera que ele melhore? Ou às vezes você faz esse suporte temporário só para ganhar tempo e poder pensar o que você vai fazer com esse paciente grave, tá certo? A gente chama isso de ponte para decisão. Então, esse suporte circulatório mecânico transitório não é a saída definitiva, ele é uma ponte. Aqui nesse caso o ECMO, né, foi utilizado como ponte, mas poderia ser qualquer um dos outros. Você vai fazer uma ponte para quê? Para a recuperação do paciente, para o transplante, ou para um suporte circulatório mecânico definitivo, ou para uma decisão. Você tem essas quatro opções, tá certo? Então, nesse caso aqui, o paciente em choque cardiogênico pode ter múltiplas causas. A gente está falando de causa pós-cirúrgica. O paciente fez uma cirurgia e teve insuficiência cardíaca grave, choque cardiogênico. Você tentou o catéter pulmonar com inotrópico, não deu certo, teve que lançar a mão de um suporte circulatório mecânico transitório, tudo bem, mas agora você tem que pensar na sua saída. Qual que é a sua saída? Vai ser transplante, recuperação do paciente? Você só quer mais um tempo para pensar o que você vai fazer com esse paciente grave? Ou suporte circulatório mecânico definitivo? E a gente pode fazer a mesma coisa para o ventrículo direito, tá bem? Então você pode ter, por exemplo, um paciente que tem insuficiência de VD pós-operatório, o VD está insuficiente, e aí você pode fazer inotrópico da mesma maneira para o ventrículo direito. E se não for suficiente o inotrópico, a gente pode fazer suporte circulatório mecânico temporário para o VD também. A gente aqui tem um paciente com impela do lado esquerdo e agora também um impela do lado direito. Tá bem? Então você pode ter um impela para cada lado. E tem outras cânulas também, como essa aqui, o Protect Duo, que faz suporte circulatório mecânico de VD. Tá certo? E também no VD é a mesma coisa. Você vai fazer uma ponte para recuperação, uma ponte para transplante ou ponte para decisão. Então, para finalizar nossa aula aqui, voltando ao nosso paciente, o paciente que tinha vários fatores de risco, tá certo? Para insuficiência cardíaca no pós-operatório, uma cirurgia extensa, tinha doença coronariana triarterial, fração de ejeção não muito, mas estava baixa no pré-operatório, e evoluiu com insuficiência cardíaca no pós-operatório. O que a gente vai fazer com esse paciente? Fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca, caracterizar o paciente hemodinamicamente, está molhado ou está seco em termos de congestão. No exame físico seria o paciente congesto, com edema, com estertor pulmonar. E enquanto a perfusão, está hipoperfundindo ou está perfundindo normal? Está quente ou está frio? Tá certo? Se ele estiver quente, maravilha. Se ele estiver frio, hipoperfundindo, paciente mais grave. A gente faz essa caracterização e aí decide na nossa terapêutica. O catéter pulmonar pode ajudar, porque a gente consegue medir e interpretar pré-carga, pós-carga e contratilidade. Se a contratilidade estiver baixa, você vai fazer inotrópico. E se o inotrópico não for suficiente, suporte circulatório mecânico, temporário inicialmente. Se a pré-carga for o problema, você vai fazer diurético, vai descongestionar o paciente. Se a pós-carga estiver ruim, estiver elevada, você tem que diminuir a resistência para o coração bombear sangue através de um vasodilatador, algo nesse sentido.
Então, para a gente resumir aqui, fecha a aula, idade avançada, insuficiência cardíaca prévia e longos tempos cirúrgicos são os principais fatores de risco para a insuficiência cardíaca descompensada no pós-operatório. Você vai usar o exame físico ou o catéter pulmonar ou exames de imagem para classificar esse paciente como congesto ou não, hipoperfusão ou não. Tá certo? E aí a interpretação do catéter pulmonar é daquele jeito que eu falei, pré-carga primeiro, depois olha pós-carga, depois vê se o débito cardíaco está desproporcionalmente baixo e julga se tem um problema de contratilidade. Aí você maneja o paciente com diurético, vasodilatador, inotrópicos e suporte circulatório mecânico de acordo com a sua caracterização da pré-carga, pós-carga e contratilidade. Tá certo? E sempre que você lançar a mão de suporte mecânico temporário, pense na saída com esse paciente. Então, para finalizar aqui, pessoal, eu quero falar para vocês do meu projeto, que é o intensivo de ECG. Eletro é fundamental, pessoal. Vocês vão dar plantões de urgência, vão trabalhar no pronto-socorro, ambulatório, enfim, UTIs. É fundamental entender eletrocardiograma no cuidado dos pacientes. Não só pacientes cardíacos, mas se está dando um plantão de urgência, vai chegar lá infarto, isquemia, enfim, não é só para o pessoal que gosta de cardiologia. Para todo mundo na área da saúde, médicos principalmente, tem que saber eletro. E a faculdade não te prepara para isso. As aulas são esporádicas, são incompletas, não tem prática. Quando que foi na faculdade que alguém te deu 50 eletros, 100 eletros para você laudar e depois conferir o seu laudo? Não existe isso. Então, para aprender eletro, você precisa de teoria e prática. E eu criei esse curso, que é o curso intensivo de ECG, totalmente completo, do básico, introdução ao eletro, até temas bem avançados, isquemia, infarto, TACs, BRADs, tudo. E todos os temas têm aula teórica, depois aula prática. Sempre nesse formato, aula teórica, depois aula prática. Tá bem? São 25 horas de aula, tem aula bônus ainda, com questões de residência comentadas sobre eletro, tem horários adicionais para dúvidas, e o curso tem a apostila teórica e prática exclusivas do curso. Então aqui uma aluna gravou esse vídeo aqui mostrando primeiro a apostila teórica, depois aqui a apostila prática. Vocês vejam que é totalmente completo o curso e esse material ele é impresso e enviado para sua casa, com frete já incluso no preço da sua inscrição. Isso aqui é parte da última turma, que foi o quarto intensivo de ECG, em junho de 2020. E vocês podem ver aqui que a avaliação dos alunos foi excepcional, tá certo? A avaliação foi extraordinária, o pessoal gostou muito. Vocês podem ver avaliações completas no @intensivo de ECG, que é o Instagram do curso. Lá, clicando na foto dos cursos anteriores, você vê todas as avaliações. Tem mais de 50, 70 avaliações lá de ex-alunos. Isso aqui são as datas do próximo curso, vai ser o 5º intensivo, em outubro. Tem 2 turmas, uma no meio de semana, outra no fim de semana. E você assiste na turma que for melhor para você, tá certo? Você pode assistir no meio de semana ou no final de semana e pode misturar também, assistir parte das aulas em cada turma. Esse aqui são os preços atuais, estamos no segundo lote aqui. Então esse aqui é o preço atual, mais 300 para estudantes de medicina, 350 para residentes e 400 para médicos. Mas para você que está assistindo esse curso, eu fiz uma promoção aqui em que eu lancei ainda o preço do lote promocional, que foi o primeiro lote que já acabou, para quem usar esse link para inscrição, intensivodeecg.com/cardio, tá certo? São 25 horas de aula, como eu falei, tem a apostila teórica e prática inclusa, mais de 250 eletros discutidos no curso, tá bem? E se você assistir o curso, participar e depois indicar o curso para 3 ou mais amigos que fizerem a inscrição, você ganha acesso vitalício ao curso. Você pode assistir o curso novamente no futuro, quando quiser. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Essa foi a primeira aula minha durante o curso. Acho que vou fazer mais algumas aulas. E espero ver vocês no 5º intensivo de ECG, que vai ser em outubro. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Sigam no Instagram, sempre tem conteúdo de cardio e eletro lá. E até a próxima, pessoal.